porque podemos ouvir o som da voz de Deus em meio aos barulhos da noite. Sabemos que há um frenesi no mundo espiritual. Espíritos do mal correm de um lado para o outro, tentando frustrar em nós aquilo que nós ouvimos do Senhor. Meu Deus, a tua palavra, ela não é, ó Deus, a palavra que se escreve e se rasga, ou que se rompe, ou que se esquece, meu Deus. Mas nós estamos falando da palavra do Eterno, do Criador, daquele que fez os céus e a terra, aquele que nos vê, nos enxerga e nos sonda por dentro, na nossa intimidade no pensar. Meu Deus, há vários corações aqui esta noite. Eles estão como a terra que foi revolvida, remexida, a terra que foi preparada para receber a semente, meu Senhor, que não pode morrer. Ela tem que vingar, pois o semeador, Senhor, ele espera que a semente semeada, ela dê lucro, ela dê retorno. E, meu Deus, essas vidas que aqui estão, elas precisam de Ti, elas dependem do Senhor, ó Pai. Não há neste lugar, Senhor, nada que venha do homem, ou desta vida, deste mundo, mas tudo que vem de Deus, da Tua glória, do Teu lugar, do Teu coração. Aqui nós não nos expressamos pelo desejo humano, não andamos pela fama, nem pela grandeza que o mundo oferece, mas nós nos curvamos à Tua vontade, ao Teu querer, aquilo que Deus tem para nós. Senhor, nós estamos aqui como servos, ó Pai, e não como debatentes de uma palavra, mas estamos como aprendiz, como discípulo. Senhor, tem misericórdia de nós. Pai querido, afasta de nossas vidas o cálice da morte. Nos perdoa pelas nossas falhas, nossos erros, nossos maus dias, Senhor, nossos maus intentos, ó Pai. Senhor, nos levanta na pureza da Tua palavra, do Teu evangelho que não se rende, não se entrega. O evangelho não negocia com esse tempo presente. O evangelho não se vende. O evangelho não se curva. Ele é o evangelho da salvação. Meu Deus, sabemos bem qual foi o preço para estarmos aqui. O Teu Filho, crucificado na cruz do Calvário, se dando por nós, sendo humilhado, se colocando como um ser comum, como cada um de nós que aqui estamos, ó Pai. Mas quando o sangue dele verteu, o inferno entendeu que quem estava ali não era um homem de Nazaré, um filho de Belém, ou de Jerusalém, ou que pertencesse à Judéia, mas era aquele que haveria de vir, aquele que foi profetizado por Isaías, por Jeremias, aquele que foi apontado desde os tempos longínquos, ó Deus, ó Pai querido, que viria para dar a nós a grande luz. Senhor, obrigado por esse momento. Manda do céu para nós a Tua santa e pura e maravilhosa e grandiosa e extremamente profunda palavra, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero, antes da pregação, pedir à igreja que ore pelo nosso querido que está lá nos Estados Unidos, nosso medalhista Guilherme, que já ostenta uma medalha de prata, né, se eu não me engano. Já a sua mãe está aqui o apresentando. Que Deus abençoe o nosso querido lá, juntamente com a nossa irmã Lara. Amém? Depois mande esse culto lá para ele. Queridos, abram as suas Bíblias. O Senhor me deu uma palavra aqui. Uma palavra no livro de Pedro. 1 Pedro, aleluia. Essa palavra me fez tremer. 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo de número 10. Livro de 1 Pedro, no capítulo de número 5 e o versículo de número 10. Uma preocupação aqui da palavra de Deus para com aqueles que o Senhor não permite perder. Eu quero que você entenda que Deus não permite te perder. Antes Ele te recupera, te refaz. Amém, queridos? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, quem achou, diga amém. Amém. Então olha para o seu irmão e diga assim para ele, o título desta mensagem hoje é Medalhistas da Fé. Será que tem alguém aqui que já ganhou uma medalha por fé? Eu não sei o que você está passando, está vivendo, eu não sei quais são os problemas que você está lidando, como está à frente da sua vida, a sua força, suas expectativas,
Eu não sei como elas estão, mas o Senhor há de colocá-las uma após a outra esta noite e nos ensinar o que Ele pensa a respeito de tudo que nós estamos vivendo e como devemos lidar com cada coisa. E é isso que eu sei que Deus vai dar para nós essa noite. Amém? Todos acharam? A palavra diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Eu vou ler mais uma vez. Essa saudação aqui, ela é maravilhosa. Presta atenção. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém? Amém, igreja? Fecha a sua Bíblia, desliga o seu celular. Eu tenho um sonho, de ver a igreja 100% com Bíblia. Esse sonho eu tenho, eu estou orando por ele. Outro sonho que eu tenho é de ver a igreja de joelho quando chega no culto. Também estou orando. Amém? Eu estou pedindo a Deus esse retorno, da igreja, esse princípio, que a igreja entenda que o mundo não dita regras no nosso meio, nem coloca seus ensinamentos e nem diz o que nós devemos fazer. Nós escapamos do mundo, querido, e de seus conselhos, e de seus havês, para vivermos segundo aquilo que Deus está nos dando. Um homem e uma mulher orientado pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, são pessoas que não vão se sucumbir. Você lembra do naufrágio de Paulo? Eu não lembro porque não estava lá, mas eu li a respeito. Agora entenda essa. O que Paulo diz para aquele povo na manhã seguinte, quando o mar estava pior e mais revolto, ninguém tinha uma palavra a não ser aquela: se atire no mar. Cada um tente se salvar, ou os guarda, mate quem vocês puderem. Mas Paulo tinha uma resposta para aquela situação. Você que entrou aqui não tem uma resposta para a sua vida. Se sua casa está bagunçada, sua família está separada, se a sua vida financeira está de ponta cabeça, só Deus pode te responder. Amém? Amém. Glória a Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Você que está vindo pela primeira vez, eu te amo, seja bem-vindo, você vai orar bastante. Curve a sua cabeça. Senhor, eu te dou graças, Pai, porque nós somos dependentes de Ti. Nós estamos olhando para o alto monte, de onde vem o nosso socorro. O monte que digo, Senhor, nenhum se assemelha aos montes mais altos da terra. Mas estou olhando para o monte que ninguém pode escalar. Nenhum alpinista vai chegar lá, por mais prendado que seja. A Tua palavra diz que para alcançar esse monte, somente sendo crente em Jesus Cristo e fiel, para atingir as alturas de Deus. E nós queremos esta noite, pela fé, meu Senhor, galgar o que vem da Tua palavra para o nosso coração, para o nosso viver e para o nosso dia a dia. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Irmão, salve o irmão que está na sua lateral, fale o seu nome para ele, diga bem-vindo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos, qual era a preocupação do apóstolo Pedro aqui na situação da igreja em que ele vem saudá-la com a palavra de Deus, para que eles entendam como que a igreja deveria permanecer, ter a sua continuidade e se fixar em Cristo. Pedro, ele queria separar a igreja do mundo. Você, embora estando aqui, vivendo aqui, e tendo que trabalhar e negociar neste planeta Terra, você não deve fixar nada da sua vida a este mundo. Você deve sim se separar para Cristo, sabendo que se você viajou para um país a fim de realizar algum negócio, alguma causa, ou por saúde, você tem que estar com a sua fé ligada naquele que é o autor da graça maravilhosa de Deus e aquele que te deu a salvação. Você precisa mostrar para o céu que você está conectado somente a Ele.
Então Pedro, ele queria salvar o emocional daquele povo do passado. Assim como Deus, esta noite, ele quer salvar o seu emocional. Ele sabe que grandes provações, grandes dificuldades da vida causam grandes estragos ao nosso emocional. Esses estragos, querido, são eles que levam você a ser um ser humano reprovado, a ser um ser humano baixo, um ser humano de consequências, alguém que o inimigo sabe que não terá a mínima condição de lutar pelos seus sonhos, de lutar por aquilo que está diante dos teus olhos, ou ao menos confiar ou acreditar nas promessas de Deus. Uma pessoa que está mergulhada em problema, ela não acredita em promessas, ainda que esta venha da palavra de Deus, ainda que o Senhor envie um anjo lá na sua casa, bater na porta da sua sala, esta pessoa vai recusar a visita angelical, porque o seu estado emocional é crítico, o seu estado de vida, ele não tem a competência, não te dá a administração daquilo que você está ouvindo. Deus estava preocupado com isso. Então ele busca em Pedro a solução para a sua igreja. Ele precisa alertar o seu povo para que eles não caiam da graça de Deus, para que eles não se sucumbam e não se percam. E o Senhor me manda te dizer esta noite, eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo na sua vida particular, na sua vida social, na sua vida profissional, mas o Senhor me manda te dizer agora que o estado crítico do seu momento, ele não pode competir com a sua esperança, ele não pode competir com a promessa que Deus acendeu no seu coração, que Deus ligou na sua vida. Ele não pode de maneira alguma fazer manchas ou causar nebulosidade naquilo que Deus falou contigo. Ainda que você esteja dentro de um poço, você deve crer sim, que Deus vai usar uma mão para lançar uma corda na sua direção, para colocar uma escada no fundo que você está, para que você suba, para que você sobreviva, porque se Deus não te salvar, não há meio de promessa se cumprir. Se Deus não resgatar você, que é a pessoa prometida de Deus, como que o Senhor vai se realizar ou fazer cumprir-se aquilo que da parte dele foi dito para a sua vida? A preocupação de Pedro não era pequena. Pedro está olhando para uma igreja frágil, para pessoas frágeis, que não suporta a tentação no seu ápice, na sua finalização. Ele então quer o quê? Dar esperança para aqueles que estão no momento ligados à vida de sofrimento. É difícil acreditar que algo vai melhorar nas nossas vidas. É difícil entender por quê que Deus está permitindo você passar por isso ou por aquilo. Então, o que Pedro faz? Ao olhar no semblante daquele povo e não enxergar ninguém ali consciente ou que verdadeiramente está bravamente confiando na promessa de Deus. Sabendo Pedro que nós somos seres humanos, ele não está falando com anjos, nem com querubim ou serafim, qualquer classe angelical, mas ele está falando com pessoas do seu porte, do seu nível, pessoas que nasceram no seu meio, que vieram a Cristo como ele, pessoas que dependem do auxílio divino, mas não sabem como buscar. Pessoas que dependem exclusivamente de Deus, mas que não têm força, não têm aptidão, não estão prontos para buscar de Deus para a sua maior necessidade. O apóstolo se vê em meio a uma luta, a uma guerra pessoal, emocional e uma guerra de igreja. Tudo o que ele sabe é que ele está ali com uma responsabilidade para tornar aqueles soldados fracos em homens fortes, em mulheres fortes. Ele está ali para que o ânimo daquele povo não chegue à finalização, mas que o seu ânimo cresça e que a sua fé, ela transborde além das suas provações. E nesse decurso, o que Pedro tem para falar para a igreja? Só que a paz de Deus, ou que o Senhor os abençoe, ele sabia que era pouco. Ele sabia que não era suficiente. E a você que entrou aqui esta noite,
O Senhor sabe que um abraço na sua vida não é tudo que você precisa. Um aperto de mão não vai dar a você o que você mais necessita. Ele sabe que ainda que eu chorasse com você durante toda essa noite, você ainda me deixaria, sairia para longe de mim e aquela dor ainda continuaria no seu coração. Então Pedro não está falando em nome dos apóstolos. Ele não foi à igreja para levar para eles um grande projeto ou algo que está prestes a acontecer no meio deles. Não, ele vai com uma consciência de que o Espírito Santo, ele queria resgatar não o olhar daquele povo, mas o estado emocional deles. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: como está o seu estado emocional? Queridos, Pedro sabia que aquele povo não estava vindo de grandes vitórias. Ele sabia que eles não vinham de uma coroação, ou que eles estavam fartos de receber as bênçãos de Deus. Mas ele sabia que no coração de cada um deles havia uma cicatriz, que no coração de cada um deles havia uma pendência. E não pense você que Deus não te conhece. Deus te viu aqui esta noite. Ele sabe a pendência que está no seu coração. Ele sabe pelo que você chora, pelo que você geme. Ele sabe quais são os motivos do teu canto, de você estar como se estivesse longe, de estar arredio. E é dessa causa que Deus quer cuidar essa noite. Deus não te trouxe aqui para dizer que você vai ser um grande empresário, uma pessoa esplêndida. A palavra de Deus não se trata disso, ela é remédio. Mas o Senhor, Ele quer resgatar em você aquilo que Ele deseja para a tua vida. Por que Deus te daria um campo de lentilha para um homem de coração partido? Para uma mulher de coração que está sangrando? Para uma pessoa que precisa de uma cura? O Senhor, Ele não quer te incentivar, nem te empolgar. Ele quer que você aceite a maca e deite nela. Ele quer que você reconheça que você se tornou paciente nesses últimos tempos da sua vida. E do que você precisa? Você precisa de alguém clinicamente médico. Você precisa de alguém que entenda de dor da alma. De alguém que entenda, querido, de aflição, de espírito. De alguém que pode curar aquilo que dentro de você foi afetado. Eu quero perguntar para você aqui: você consegue se levantar sozinho dessa situação? Você consegue sair desse buraco sem uma mão estendida para a tua vida? Você consegue escalar esse alto monte que está na tua frente sem que alguém te diga quais são os melhores lugares para você escalar? Eu respondo: eu tenho certeza que não. Então o que Pedro diz? Aleluia! Ele diz: o Deus da eterna glória. Você conhece Deus? Você sabe quem é Deus? Ou você conheceu Deus assim, numa miscigenação? Eu estou falando do Deus puro e verdadeiro, aquele que se importa com a tua dor. Quando Pedro fala o Deus eterno, ele apaga os outros nomes. Ele fecha as outras portas. Ele tira da mente daquele povo quaisquer tipo de situação que eles tenham ouvido de alguém, dizendo: olha, alguém pode te ajudar, ou aqui alguém pode te auxiliar. Ele apaga isso. E ele coloca Deus como principal. Ele coloca Deus como regente, como luz única. Ele coloca Deus como pretendente nupcial da tua alma. E Ele quer que você olhe para Deus. Você precisa olhar para o Senhor essa noite. Você precisa olhar para o grande Deus que formou os céus e a terra. Seria fácil dizer para você, querido: o Senhor fala contigo essa noite isso e isso, mas se a palavra não te tratar, você vai continuar enfermo. Se a palavra não te der expectativas, você vai continuar com entulho na tua alma. Mas ele continua dizendo: ao Deus da eterna glória, Ele dá esperança para a igreja.
Em nome de quem? Do eterno Deus. E o Senhor me manda te dizer aqui, Ele vai te dar esperança essa noite. Você chegou aqui sem esperança. Você olhou para a tua vida que está um caos. E aí você diz, bom Deus, chegou num ponto que não tem mais como. Mas o Senhor te diz, você está enganado. Quando o teu problema chega diante de Deus, Ele te mostra um lado que você não pôde ver. Porque as trevas encobriu o que você não pode ver sozinho. Se Deus falar que vai resgatar a tua família aqui hoje, você acredita? Se Deus falar que vai, aleluia, colocar um esteio novo na tua casa. Se Deus falar que vai curar você aqui essa noite, você acredita? Se Deus falar que vai levantar o teu ministério aqui essa noite, você acredita? E aí você já está conformado na condição que te deixaram. Você já aceitou a condição que te deram. Mas o que você tem que entender é que as coisas não aconteceram por acaso com você. Existe um malfeitor. O revólver não dispara se alguém não puxar o gatilho. Um problema não aparece na vida de alguém se ele não for provocado. Uma coisa não acontece numa casa se não houver um mexido do diabo. E Deus, essa noite, descobriu o teu inimigo. O Senhor está olhando para o teu inimigo como inimigo, mas está olhando para você como paciente. Está olhando para você como alguém que precisa ser carregado. Alguém que precisa ser escorado, mantido de pé. Deus não vai exigir que você ande sem que Ele coloque a mão no teu ombro. Ele não vai exigir que você se levante sem que Ele pegue na tua mão e te coloque de pé. Porque Ele sabe a tua condição. Então, como que Pedro dá um vislumbre para aquele povo de quem é Deus? Como que Pedro mostra a revelação daquilo que está para acontecer com eles, mas eles não sabiam. Eles não tinham ideia, estavam mergulhados nas suas condições. E se você está numa tempestade, tudo que você sabe é o que está tirando a sua visibilidade. A sua mente, ela já se cauterizou naquilo que o inimigo está te mostrando. Ele quer que você tenha cada dia noção de uma decepção maior do que a de ontem. Ele coleciona más palavras na tua direção. Ele torna elas flecha. A aljava do inimigo já está cheia contra a sua vida. Mas o Senhor te diz, nenhuma delas vão acertar o alvo. Porque eu já tomei do meu escudo. Já coloquei na tua vida, porque tenho obra contigo. Aleluia. E o que Deus diz? Pedro foi extremamente sensível. E o Senhor quer que eu seja sensível. Você que costuma vir essa reunião, você sabe que cada vez o Senhor manda a palavra que quer falar conosco. Essa não é uma palavra simples, uma exegese difícil, mas o Senhor nos dá graça. E essa é a oportunidade tua e não de Deus. Essa é a oportunidade do teu coração e não de Deus. Mostra a tua ferida para Ele. Mostra o teu machucado para Ele. Mostra o teu hematoma para Ele. Mas Ele não quer dizer daquele hematoma que todo mundo pode ver. É aquele que ninguém pode. Escancara o hematoma da tua alma essa noite. Mostra para o Senhor o motivo das tuas lágrimas. O motivo do teu medo. Da tua solidão. O motivo da tua tristeza, mostra para o Senhor. E Pedro diz assim, depois de haver despadecido um pouco, oh Deus. Olha para o seu irmão e diga assim, você achou o quê? Que ia morrer sofrendo? Diga assim, a tua luta tem dia para acabar. Pedro dá esperança para quem não tinha. O Senhor está te dando esperança aqui essa noite. Quem está te dando esperança é Deus. Ele sabe aonde está cada pedaço, cada caco, cada fragmento da tua vida. O anjo da vassoura de fogo está juntando. Ele já está começando. E acredite, não vai ficar nada para trás.
Você vai padecer só um pouco, te diz o Senhor aqui hoje. E você não está ouvindo isso de homens, ignora esse ser humano aqui, mas enxerga a palavra de Deus. Ele disse, depois de haver padecido um pouco, aí aqueles irmãos sem esperança começaram a olhar um para o outro. Houve um frenesi na igreja. E diz assim, escuta, você que já se rendeu a esse momento da sua vida, o Senhor está dizendo, você tem que ter esperança no campo de batalha que você está. O quão envolvido você esteja não importa. O Senhor está te dando esperança. Que os dias de dores da sua vida estão terminando. Seja qual for o campo, a área da sua vida, está terminando, te diz o Senhor. O Senhor, Ele preparou um tempo para você e Ele. Um tempo para você e Ele. Ou você acha que Deus trouxe você para Ele para te jogar na mão do adversário? Essa provação que você está vivendo agora, ela está confirmando o que Satanás não sabia. Que você é um vencedor. Que você é uma vencedora. Você não vai se dobrar. Eu sei que tem problemas graves aqui, querido. Eu sei que tem. O Senhor diz na sua palavra. O Senhor está falando assim, aleluia. Um pouco Ele mesmo vos aperfeiçoará. Aperfeiçoar uma peça é quando ela já deu certo. Senão o carpinteiro ou aquele que trabalha com o barro não vai perder tempo. Você não é uma peça errada, você deu certo. Mas Deus, se eu dei certo, por que tudo isso me sobreveio? O Senhor diz, porque você pode, porque você consegue, porque você é meu, porque você tem o meu DNA, a minha sombra está sobre a sua vida, porque minha palavra está aí na tua boca, no teu coração, eu vou te aperfeiçoar, porque você está sendo aprovado por Deus. Aleluia! Glória a Deus! É como o oleiro dizendo, olha, pega essa bacia aqui, que nós fizemos de barro, aí ela não está pronta para ser exibida, mas pode aperfeiçoá-la, pinte, aí passe nela um verniz para que ela brilhe, dá uma lixada. Deus está fazendo isso na sua vida, está te aperfeiçoando, sabe por quê? Porque você é uma peça notável da glória de Deus. Os seus ouvidos estão fartos de ouvir, não, né? Você achou que a água vinha por esse cano para matar a tua sede? E o cano continua seco. Você achou que a saída era aquilo, mas o Senhor te diz: quem faz a obra na tua vida é quem te prometeu. É quem te prometeu. É só quem te prometeu que pode fazer. Você precisa confiar nele. Aperfeiçoar é isso. Aleluia. Aperfeiçoar é quando você não tem nada mais a dizer, nada mais a crer no mundo, nada mais a acreditar em coisas e situações. Você é unicamente de Deus. Depois de aperfeiçoado, escute bem, o Senhor te confirmará. É lindo isso, né? Você está confirmado para a segunda fase. Você não foi reprovado. Você vai dizer, Deus, por que tudo isso veio na minha vida? O que eu fiz mais que os outros? O Senhor te responde, você me amou mais que os outros. O repúdio contra a sua vida foi maior por causa disso. Por causa do seu amor para comigo. O Senhor está te confirmando aqui hoje. Você não pediu para Deus te confirmar? Senhor, me confirma. Até hoje, quando você chegou aqui, você não tinha direção.
você não tinha porta para bater, não tinha ninguém para falar. Mas escute, Deus está mudando isso agora. Deus está pegando nada da tua vida e está criando possibilidades. Acredita nisso? Deus está confirmando: eu vou te abençoar. Eu vou te tornar um ser humano notável na terra. Eu vou tornar você alguém brilhante. Você vai ser convidado para sentar em mesa desconhecido. Você vai brilhar em lugares que você nunca imaginou antes. Bendito seja o nome do Senhor. Depois de aperfeiçoado, confirmado, o Senhor vai te fortificar. Você achou que seria fraco assim? Até quando? Qual é o tamanho do projeto que você tem para apresentar para Deus? Ó, Senhor, é só isso aqui. Eu nem preciso entrar na fila de tão pequeno que é meu projeto. Aí Deus, essa noite, dá um projeto dele para com você que o mundo não cabe. Por isso que ele tem que vir do céu para a terra. Ele não pode ser lido aqui. Não existe mesa para abrir o seu projeto. Ele tem que ser lido no céu. Você está sabendo hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Você está sabendo hoje. Deus está te fortificando. Está te fortificando. Senhor, eu queria um cantinho. Deus está te dando uma avenida. Senhor, eu queria um bairro. Está te dando uma cidade. Eu preciso de pouco para viver. Deus está te dando grandes. Você acredita nisso? Faça depósitos enormes. Porque o Deus do grande não trabalha com coisa pequena. Deus vai te dar uma vitória para não ser notada pelo inferno inteiro. Você já imaginou o falatório no inferno? O demônio encontra com o outro e fala: você viu fulano? Vi, rapaz, até eu estou admirado, estou com inveja. Olha, ele não era ninguém e agora é um monte. Ele não era nada, agora está parecendo a bandeira do Brasil tremulando no vento do Espírito. É isso que Deus quer fazer com a tua vida. Então, não morra nesse tempo presente. Ganhe a esperança, como diz o apóstolo Pedro aqui. Aleluia, aleluia. Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória depois de haverdes. Depois. Quando você chega da guerra, o rifle não tem mais bala. O seu uniforme está irreconhecível, rasgado, perfurado, manchado. A insígnia já se perdeu, quebrou a costura. E quando você chega para dizer ao seu general as piores notícias, ele te recebe com banho, com mesa farta. Ele põe uma coroa na tua cabeça, vestes brancas. E aí ele não permite que você fale, porque não é mais teu essas palavras. Elas vão ter que ir embora da tua mente, vão ter que ir embora do teu coração. A tua boca nunca mais vai pronunciar coisa fraca, de morte, coisa de sofrimento. Você nunca mais vai ter um coração que aceite que você é um perdedor, mas que você é um vencedor. Deixa Deus te ajudar. Deixa Deus te abençoar. Aleluia. Você sabe que só Deus pode te curar. Você está vindo de uma situação que não há remédio em farmácia, em gôndola de hipermercado, não se existe na farmacologia planetária um remédio para te curar. Mas existe na mão de Deus, porque o teu caso não é para este mundo. A tua situação não é para esta vida. É para o Senhor. Você perambulou, rodou até chegar aqui essa noite e saber dessas informações. Existem coisas que exigem de nós uma noite de oração, outra exige 4. E você precisa estar consciente disso. Você está de pé, está respirando. Então cabe oração, cabe persistência, cabe jejum, cabe frequentar os cultos, cabe se abraçar aos irmãos de oração, cabe andar com homem e mulher de Deus. Você deve se mostrar entre aqueles que se pronuncia para o céu e não para esta vida. Você precisa se levantar. Deus precisa de você de pé e não deitado, não caído.
Deus precisa de você feliz e não triste, cabisbaixo, reclamando da vida. Deus precisa de você vendendo vida, mostrando vida, sendo representante das coisas maravilhosas de Deus. Fica de pé, por favor.